Glória a Deus, meus irmãos. 18 horas, 1 minuto em São Paulo. Abrindo a nossa live aqui, louvando a Deus. Grandioso és tu. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado. Vamos adorar a Deus com mais um hino nessa tarde? Irmãos, foi interrompido aqui pela minha costelinha, me perdoe aí. Você tá gravando? Meu Deus do céu, é assim mesmo, ao vivo é assim, né? Ela veio buscar essa cordinha aqui, ó. Glória a Deus. Me perdoa. Jesus, não é mole não, hein? Maravilha. Deus seja louvado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, a costelinha chegou aqui, ela tem autoridade, né? Vamos louvar a Deus com mais um hino, meus irmãos. Então, a Ele a glória, louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aí aprendendo, né? Tocar o saxofone aí. E aqui eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desse instrumento maravilhoso que Deus me abençoou já faz 2 anos e alguns meses de estudo. Tem que ter perseverança, tem que ter dedicação, amém? Vamos orar então, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Hoje nós vamos fazer estudo do livro do Êxodo, capítulo 2. Antes de orar, eu quero que você compartilhe, né? Já pode tocar, pastor, cuida. Ainda não, estou aprendendo. Ainda errei algumas notinhas aqui, vocês viram, né? Ouviram, né? Vamos falar com Deus então, para que Deus nos faça entender a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por esta tarde de terça-feira. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor com cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos guardar nessa terça-feira, por nos instruir. Ó Espírito Santo, muito obrigado pela tua luz que resplandece sobre nós. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cidade de Praia Grande, abençoando os moradores dessa cidade, que nós aprendemos a amar, crescer. Yoga. Deus, abençoamos essas cidades vizinhas, ali São Paulo, Senhor, capital paulista, São Bernardo, Diadema. Abençoamos a Mongaguá, Itanhaém, Itariri, Peruíbe, Jesus. Abençoamos Miracatu. Deus seja louvado pelo estado de São Paulo. Abençoa, Senhor, o nosso país que tanto precisa do teu apoio, do teu amparo, da tua misericórdia. Senhor Deus, oramos por cada um que está conectado comigo ao vivo, ou verá esta live gravada, que a tua luz resplandeça sobre eles, Senhor. Seja glorificado nesta live sobre as nossas vidas, que possamos, ó Deus, navegar na tua palavra, aprender a tua palavra, meditar a tua palavra, que é viva, verdadeira, nos dá força e vigor. Espírito de Deus, tu és o Todo-Poderoso de Israel. Seja conosco, Senhor, nesta live, sobre cada lar representado, Senhor, sobre cada trabalho do meu irmão, da minha irmã. Cuida, Deus, dos maridos que estão no trabalho, das esposas que estão no trabalho, daqueles que estão em casa no seu lar. Seja Deus conosco neste momento, hoje e sempre. É o que eu te agradeço e creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha do céu. Meus irmãos, nós vamos refletir sobre Êxodo, capítulo 2. Continua um pouquinho ainda resfriado, né? Vou deixar aqui meu saxofone aqui, ó, de lado, para que possamos juntos navegar na palavra de Deus. Isso aqui é um suporte, eu vou tirar o meu suporte aqui. Êxodo, capítulo 2, nascimento e educação de Moisés. Como é que está o áudio aí, meu irmão, minha irmã? Tá bem? Glória a Deus. Vou colocar um fundinho musical aqui. Se tiver muito alto, você fala pra mim. Tá bom? É inspirador o fundo musical. Êxodo capítulo 2. Agora sim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu às filhas de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo elas o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó:
Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores pesosos ou penosos, os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Porque disse: pensas matar-me como mataste o egípcio? Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó, me perdoe, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Eu trouxe água aqui. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, estes lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: porque deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Meus irmãos, olha que interessante. Joquebede é a mãe de Moisés. No capítulo 1 do livro do Êxodo, nós vemos que as parteiras do Egito, elas temeram a Deus e não cumpriram a ordem do faraó, que era matar todos os meninos que nascessem das hebreias. E aí, o que fez Faraó? Faraó então mandou que todo o exército dos egípcios entrassem nas casas e as meninas que nascessem, eles conservassem em vida. Para quê? Para que as meninas no futuro servissem de esposas para os soldados, servissem de doméstica para os egípcios, e os homens, para que o povo hebreu não crescesse, porque já tinha se multiplicado, eles não viessem se tornar um exército do povo hebreu e colocassem em risco o império egípcio. Então, todos os meninos eram jogados no rio Nilo. Então, no capítulo 2, nós vemos que o homem da casa de Levi, Arão foi o pai de Moisés, ele era da casa de Levi. E ele, o que ele fez? Ele conheceu uma mulher chamada Joquebede, e eles casaram-se, obviamente, e tiveram um filho chamado Moisés. E
O menino era muito lindo. Moisés era um menino, um bebê grande, um bebê muito grande. Tem crianças que nascem com mais de 5 quilos. É possível aí que Moisés tenha nascido com mais de 5 quilos. E o que fez a mãe de Moisés, Joquebede? Escondeu o menino, porque a lei do faraó ainda estava em vigor, que era matar todo menino. Toda criança que nascesse menino teria que ser morto e jogado para morrer afogado no rio Nilo. Já as meninas não, eram servirias para ser escravas do exército de Faraó. E aí ela esconde o menino por 3 meses. E lógico, depois de 3 meses não tinha mais como esconder o menino. E o que faz a mãe de Moisés? Ela faz um barquinho, um bercinho betumado por dentro, de piche por fora, com barro. Você sabe que o barro, ele serve como um betume. O barro, ele evita, né? Ele evita que haja o vazamento desse barquinho, desse bercinho. Moisés só tem 3 meses. E o que faz Joquebede? Eu fico imaginando a dor dessa mãe Joquebede, dessa mulher chamada Joquebede, ao fazer esse barco, porque pensava ela, bom, é melhor eu contar com a ajuda divina, que essa criança vai embora no rio Nilo, quem sabe em um outro lugar. O rio Nilo, ele vai até o mar Mediterrâneo, é longos quilômetros, e o Egito fica no alto. Olha que interessante, quando Joquebede coloca o menino no barquinho, aqui está o Egito, aqui está o mar Mediterrâneo. A água do rio Nilo deveria correr e corre, né, em direção ao mar Mediterrâneo, onde tem a Grécia, outros países aí que você conhece. Só que acontece, o palácio de Faraó estava ao contrário à margem do rio. A água levaria o barquinho para lá e sobrenatural, de uma forma sobrenatural, nós entendemos, isso foi estudado, né, e algumas pessoas, alguns teólogos defendem essa ideia, que ao invés da correnteza levar o barquinho em direção ao mar Mediterrâneo, a correnteza levou o barquinho contrário. É só Deus, né? E Miriam, a irmã de Moisés, a irmã caçula, ela sabendo que o menino, o seu irmão, né, o caçula da casa agora, que seria Moisés, Miriam segunda, Arão, o primeiro filho, Joquebede, Arão o segundo, e Moisés o caçula, o terceiro. Ela vendo que o barquinho estava indo embora, ela ficou observando quando a mãe acompanhou a mãe para colocar no rio Nilo. A mãe se afasta, obviamente, estava sofrendo pelaquela despedida. Só que a irmã ficou de longe para observar o que havia de suceder ao barquinho. E lógico, sobrenaturalmente, ele vai em direção aonde? Em direção ao contrário da margem do rio, da correnteza. Quem é que estava lá na margem do rio? A filha de Faraó. As filhas de Faraó, né? A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. Ela foi tomar banho no rio, como era costumeiro, devia ter ali os seus protetores, os homens que a protegiam, as mulheres, né? Os homens que eram castrados, né? Os eunucos, para você entender, os eunucos protegiam as mulheres dos reis. Possivelmente ela estava ali com os guardas, que eram eunucos, para guardar a princesa. E ela vê esse barquinho, né? Ela vê esse cesto, e o cesto vai em direção a ela. A criada da princesa de Faraó, da filha de Faraó, ela pega o barquinho, e a dona vai ver, né? A princesa vai ver esse barquinho, ela abre e vê que é uma criança. E, olha só, versículo 6, Êxodo capítulo 2, versículo 6. Abrindo, ouviu a criança, eis que o menino chorava. Moisés estava chorando, o menino de 3 meses. Imagina aí o choro de Moisés, né? E o que faz a menina, a filha de Faraó? Ela teve compaixão. Compaixão é um princípio divino. Compaixão é você sentir a dor do próximo, é você querer amenizar a dor do próximo quando você sente a dor dele. E essa filha de Faraó, ela sentiu a dor da criança chorando, deve ter olhado para o lado, para o outro, não viu ninguém, imaginou aquela criança morrendo de fome, imaginou aquela criança, os crocodilos comendo aquela criança num barquinho, num cesto, e ela teve compaixão.
E ela entende, né, que aquele menino é dos hebreus. Versículo 7. Então disse a sua irmã, filha de Faraó. Miriam se aproxima, sabiamente, Miriam se aproxima e fala para a princesa, para a filha de Faraó. Queres que eu chame uma das hebreias que sirva de doméstica para esta criança e crie a criança? Olha que interessante, né? Miriam sabiamente segue o barquinho. Ela ficou preocupada para saber o que ia acontecer com o seu irmão. E ela vê que o barquinho vai em direção à princesa, ela se aproxima e ela faz uma proposta. Olha que sabedoria de uma criança. Miriam era uma jovem criança ainda, né? E aí o que diz a filha de Faraó? Vai! Olha que coisa mais maravilhosa. A mãe de Moisés estava chorando em casa, possivelmente voltou para casa, saiu de perto do rio Nilo, olhou para os céus e ficou entregando aquela criança à sorte divina. Miriam segue o barquinho e quando a rainha abre o cesto betumado com piche para que não afundasse, para que boiasse no rio Nilo, Miriam faz uma proposta para a rainha, para a princesa, né, futura rainha. Você quer que eu chame alguém das hebreias que possa dar de mamar para essa criança? A princesa disse, vai lá. Quem é que Miriam chama? A própria mãe Joquebede. Imagina Miriam chegando, mãe, Deus nos deu uma solução. Deus ouviu o seu choro, mãe. Deus ouviu as nossas petições e viu a nossa lágrima. Moisés foi levado em contrária à correnteza e a filha de Faraó encontrou o menino. Eu cheguei perto, mãe, e perguntei se ela queria que alguma mulher cuidasse da criança. E ela pediu que eu viesse buscar quem pudesse cuidar dela. Mãe, ela disse para a senhora ir lá. Imagina, Joquebede com o coração palpitante. Ou seja, Moisés não morreu, Moisés não vai morrer. Deus cuidou de Moisés. Deus cuidou contra as feras, né? As feras do rio Nilo, crocodilo. Deus cuidou da casa de Joquebede como cuida da minha e da sua. Você precisa acreditar que Deus, ele opera no sobrenatural. O que você pode fazer, faça você. O que Joquebede pôde fazer? Não tinha mais como esconder Moisés. Ela fez um cesto, um barquinho, betumou por dentro e por fora, né? Passou piche. E aí, o que fez Deus? Deus fez a parte dele. Você faz a sua parte e Deus faz aquilo que é impossível. Deus levou o barquinho até Moisés. E o que acontece? Moisés, ele é pego, ele esqueceu, aleluia, ele vai, chama, faz o que, Moisés? É que estão me ligando aqui. Tô na live, minha filha, meu pai, com família não é fácil. Minha filha, não posso responder, tô na live, glória a Deus. Filha, tô na live, filha, olha, minha filha tá na live querendo falar comigo. Filha, eu tô na live, peça pra pessoa me aguardar 40 minutos, se for urgente, ora você por ela aí, tá bom? Daqui a 40 minutos acaba a live, 18h50 mais ou menos, eu atendo essa pessoa. Se for urgente, Deus cuida dela, eu não posso parar a live, amém? Não é urgente, glória a Deus, maravilha. Vamos seguir então na nossa live ao vivo, com família assim, né? Família é uma bênção. Meus irmãos, seguindo aqui, Moisés, ele recebe que? A visita da mãe Joquebede ao lado do rio Nilo, tá ali a princesa. E agora Joquebede sai dali de carteira assinada, sai empregada. Com quem? Com o menino no braço. A filha de Faraó vai dizer assim, olha, você faz o seguinte, pega esse menino, amamenta ele, cuida dele. Quando ele desmamar, você me traz. Hoje tá que tá, hoje tá uma bênção a nossa live. Então, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. Ó, a mãe de Joquebede, aliás, a mãe de Moisés, que é Joquebede, saiu dali assalariada. Pensou que ia ser a morte de Moisés e Deus mudou a sorte. A Bíblia fala nos Salmos, né? Quando o Senhor mudou a sorte de Israel, né? A sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então Deus mudou a sorte de Joquebede e deixou ela sonhando. Moisés voltou para o braço dela, Moisés estava com ela e agora Moisés vai ser criado pela própria mãe até o desmame
E Joquebede ainda recebe um salário. Louvado seja Deus, né? O menino foi criado pela própria mãe Joquebede. Sendo o menino já grande, versículo 10, capítulo 2, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então agora é a filha de Faraó que dá o nome a Moisés, dizendo assim: o nome é Moisés porque da água eu o tirei. Isso significa Moisés, aquele que foi tirado da água. Naqueles dias, então o tempo passa, irmãos, para você entender, os anos passam. Moisés é educado pela costume dos egípcios. Moisés vai crescer agora dentro do palácio. Moisés, ele vai ter uma educação egípcia. Moisés vai aprender a lutar. Moisés vai aprender a se defender. Ele vai aprender lutas de defesa pessoal. E os anos passam, Moisés agora está um adulto, um homem. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos. Faraó, lembra, no primeiro capítulo do Êxodo, tinha colocado escravidão sobre o povo hebreu, tinha obrigado eles a trabalharem de sol a sol, com tijolos, com barro, construir pirâmides, construir cidades. As cidades que eles construíram foi Pitom e Ramsés, né? No capítulo 1 fala sobre isso. E agora Moisés, quando viu aquilo que morava dentro do palácio, ele ficou espantado, abismado, ficou penoso. Ele sentiu compaixão do povo hebreu que era tão judiado, irmãos. E o que faz Moisés? Saiu a seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés aqui já tinha entendimento que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E ele viu um egípcio matando um hebreu, espancando, batendo nele. E o que fez Moisés? Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ninguém, ele partiu para cima do egípcio. Possivelmente Moisés, ele sabia artes marciais. Possivelmente Moisés sabia defesa pessoal, porque ele era criado como um príncipe, né? Ele era filho da princesa, da filha de Faraó. Obviamente, nós entendemos, né, que essa princesa possivelmente era estéril, por isso cuidou de Moisés. Enfim, não tem algum registro que ela teve outros filhos. Alguns defendem que sim, mas vamos deixar isso para lá. Vamos entender o cuidado de Deus com Moisés. Moisés cresce lá no palácio egípcio, né? Sim, você vê em outros filmes que a princesa teve um filho e esse filho se tornou uma disputa com Moisés, mas deixamos isso de lado, se é fato ou não. Vamos entender o texto bíblico aqui, à luz da palavra, tá bom, meu irmão, minha irmã? Então Moisés, ele vai defender um hebreu e mata o egípcio. Você já ouviu falar da arte marcial chamada Krav Maga? Digita aí, Krav Maga. É K-R-A-V, espaço M-A-G, Krav Maga. É uma luta milenar que vem dos tempos dos israelitas. É possível que Moisés aprendeu essa luta Krav Maga. É possível que Abraão, é possível que Davi, quando matou o leão urso, matou com Krav Maga. É por isso que ele já tinha experiência para enfrentar o gigante Golias. Porque a nossa vida é assim, minha irmã. É de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A nossa fé vai aumentando, né? E você vai dando mais glória. E Deus vai te dando mais capacidade. E vai aumentando a tua fé. E você vai galgando de vitória em vitória. E aí Moisés, ele então, né? Ele vai defender um hebreu, mata esse egípcio e esconde na areia. A Bíblia diz que tudo que está em oculto há de ser revelado, não é assim? Serve para os bons, para os maus, serve para tudo, serve para a vida, né? Tudo que está em oculto há de ser revelado. E aí, no outro dia Moisés vai de novo andar lá na terra perto dos hebreus. E o que acontece? Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. Agora não tinha mais nenhum egípcio, tinha 2 hebreus da sua linhagem, do seu sangue, né? E aí, eis que 2 hebreus estavam brigando.
Êxodo capítulo 2, versículo 13. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O que estava batendo, que estava espancando, Moisés fala assim: ei, para aí, por que você está batendo nesse moço? O que estava batendo, né? Falou assim: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me viram, descobriram que eu ontem matei um egípcio. E aí, irmão, a gente aprende, né, que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Moisés pecou? Sim. Ele enterrou o egípcio na areia pensando que ninguém tinha visto, mas alguém viu, e um deles foi um hebreu. E no outro dia, quando Moisés vai exortar esse moço, ele fala: com que autoridade você tem para me exortar, para me corrigir, né? Você quer me matar igual matou um egípcio ontem? Me faz lembrar o ensinamento do nosso Senhor Jesus. Você quer julgar alguém? Você quer corrigir alguém? Tira primeiro o cisco do teu olho. Vê se não tem algo aí impedindo de ver as tuas próprias falhas, para depois você querer corrigir alguém. Sempre alguém vem. Não adianta, é isso mesmo, irmã. Sempre existe alguém sempre vendo. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas a nos olhar. O próprio Deus, os olhos dele estão sobre toda a terra. As pessoas também são testemunhas do nosso comportamento, né? Os anjos de Deus vão testemunhar a nossa vida diante do Senhor, né? No tribunal de Cristo. E também as trevas, né? Elas estão aí ao derredor, cirandando para nos acusar. As trevas fazem parte dos acusadores da nossa vida. Que bom que é que nenhuma condenação há para aqueles que sabem que são falhos pecadores, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, irmão, olha que interessante. Deus, ele chama sempre os ex, né? Tem pessoas que não pecaram, mas nós vemos esses grandes homens na Bíblia, não pecaram como esses grandes homens. É isso aí que você leu. Nós lemos que Moisés, ele foi um assassino. Então Deus, ele vai chamar um ex-assassino para uma grande obra, irmão. Não que isso dê legalidade para a pessoa sair cometendo assassino, porque Deus vai chamá-lo, não. É só para o entendimento. Olha a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, né? Deus, ele não aprova o pecado, mas Deus ama o pecador, e Deus chama o pecador. Deus lá na frente vai chamar quem? Moisés, que matou o egípcio, né? Versículo 15, né? Moisés agora no 14 percebe que tinham descoberto o pecado dele, e informado este caso a Faraó, Faraó agora muda de ideia e procura matá-lo. Alguns estudiosos dizem que Faraó já percebia que Moisés tinha um potencial de liderança muito grande. E alguns dizem que Faraó já havia recebido conselhos para que desse um fim em Moisés, porque Moisés, ele tinha uma tendência a ser um líder nato, né? Tem pessoas que têm esse chamado de liderança, né? Já está na alma dele, já está no intelecto dele, já está no comportamento dele. E aí o que cresce em Faraó? Cresce a inveja. Quando dizem para Faraó que Moisés matou um egípcio e que ele ia defender um hebreu, o que faz Faraó? Ele acha uma oportunidade para acabar com Moisés, porque Moisés possivelmente poderia se tornar o sucessor do trono de Faraó, o trono egípcio, e aí acabaria a dinastia dos faraós, e aí o povo hebreu governaria sobre o Egito. Então o Faraó, sabendo disso, essa potência, né, esse potencial de Moisés, viu aí uma brecha para acabar com Moisés, para terminar com a história de Moisés, para que Moisés não se tornasse um líder, não se tornasse o sucessor e terminasse com a dinastia de Faraó. Então o versículo 15, informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Meu irmão, minha irmã, Moisés agora começa uma nova fase da sua vida. Primeira fase de Moisés, nesse capítulo, ele nasce na casa de Joquebede.
Segunda fase, com 3 meses de idade, Moisés ele vai ser lançado no rio Nilo. E quem é que vai cuidar, prover a vida de Moisés? É a filha de Faraó. Moisés volta agora para sua mãe, mas agora com uma promessa de um dia morar no palácio. A próxima fase de Moisés agora é morar dentro do palácio. Ele vai ter educação egípcia, ele vai crescer dentro do palácio, ele já não está mais perto da sua mãe e do seu pai, chamado Arão. E aí, o que faz Moisés? Ele vai matar um egípcio, ele vai tentar separar uma briga, revelam que Moisés está querendo ser juiz. Moisés, com medo, foge, porque Faraó agora decide matá-lo. E Moisés foge para muito longe. Que idade tinha Moisés? Agora Moisés tinha 40 anos de idade. Olha só como num capítulo só muda tanto a história. Ele era criança no primeiro versículo, agora no versículo 15, ele já tem 40 anos, ele precisa mudar agora para a terra de Midian. Longos dias, teve que varar o deserto, teve que caminhar longos dias. Ele vai viver numa terra chamada Midian, lá ele se esconde e para num poço. Chegando nesse poço, né, onde morava o sacerdote de Midian, chamava Jetro, era um homem temente a Deus. E aí este homem tinha 7 mulheres, 7 filhas mulheres. E de costume as mulheres tinham que tirar a água do poço. Não tinha homem nesta família. O Jetro, o sacerdote da cidade chamada Midian, muito distante do Egito. É possível que Faraó e os egípcios, e até mesmo os hebreus que estavam lá no Egito, ficaram pensando que Moisés tinha morrido. A mãe de Moisés, o pai de Moisés, o irmão de Moisés, Miriam, todos acharam que com o passar dos anos, Moisés fugiu para o deserto e morreu de seca, morreu de sede, de fome. Alguma besta fera tinha matado ele, né? E aí é bem possível que pararam de perseguir Moisés, porque eles acreditavam que quem é que ia atravessar a pé um deserto? Mas Deus foi com Moisés, e Moisés chegou num poço. Nesse poço as mulheres, as filhas de Jetro, o sogro, o sacerdote dessa cidade chamada Midian, além do deserto do Egito, elas foram tirar água para dar para os seus camelos, os animais, e levar para casa. E chega quem lá? Chega alguns pastores, alguns homens estranhos. E obviamente esses homens tinham a tendência e queriam fazer mal a essas moças. Moisés estava por ali e impediu a maldade daqueles homens, né? Porque ele sabia lutar, ele se defendeu e ele, né, fez com que aqueles homens corressem dali, fugissem dali. E Moisés pega a água e dá água para as mulheres, dá água para os animais. E, lógico, se não fosse aquilo, poderia acontecer uma tragédia com aquelas moças, poderiam ter sido violentadas. Moisés defende elas. Moisés ainda dá água para elas. Moisés ainda dá água para os animais. Só que Moisés ele não vai para a casa delas, obviamente. Só que aquele trabalho, se tivesse feito pelas mãos das mulheres, demoraria muito tempo. Como Moisés tirou água do poço, tinha mais força, mais vigor, ele alimentou com água, né, saciou a sede das mulheres e dos animais bem rápido. E as mulheres encheu ali os cântaros e levou para a casa de Jetro, o pai delas, as moças. E o pai ficou surpreso. Porque vocês chegaram mais cedo? Por que foi tão rápido? Já deu água para os animais? Já trouxeram água? O que aconteceu? Pois bem, pai, chegou uns pastores lá, iam nos trazer prejuízo, iam nos fazer mal. Só que havia lá um egípcio que ele brigou, nos defendeu e colocou os pastores para correr. E ainda deu água para nós, pegou água para os animais. É por isso que nós acabamos mais cedo o trabalho. Jetro falou, então, chamei esse homem para cá, para pelo menos eu ser grato a ele, né? Ser generoso com ele. A generosidade é um princípio de Deus. Deixa eu ser generoso com ele, pelo menos vou dar pão para ele. Moisés foi, chegou na casa de Jetro. O moço viu que Moisés era um homem, né? Um homem que defendeu a família dele, obviamente. Bom, se esse moço defendeu as minhas filhas, o que eu posso fazer? Deve ter perguntado para Moisés de onde ele vinha.
Moisés obviamente não contou toda a história, né? Assim entendo eu, ou se contou para Jétro também não fazia sentido nenhum naquele momento. Não dá ali, né? A hospedade hospedou então Moisés ali. Jétro foi hospitaleiro, isso. Jétro foi o professor de Moisés, muito bem. É Jétro que vai ensinar a Moisés, né? Que lá no Monte Sinai, quando o monte fumegava, quando o monte tremia, a nuvem da glória descia, era o Deus único, vivo e verdadeiro que se manifestava lá. Então Jétro foi, né, o mentor de Moisés. E o que faz Jétro? Moisés se engraça, né? Ele se apaixona e começa a namorar Zípora. Jétro abençoa e dali os dois se casam. Então agora Moisés, depois dos 40 anos, chega numa outra fase. Ele vai morar em Midian, ele é fugitivo do Egito, jamais pode pensar em voltar, né, porque Faraó queria matá-lo. E o que acontece? Ele vai falar, eu sou peregrino em terra estranha. Moisés consentiu em morar com aquele homem, ele mora lá em Midian, né? Não tinha para onde morar, né? Ele foi hospedado ali com a graça de Deus. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, é o nome da esposa de Moisés, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então Gerson significa, sou peregrino em terra estranha. Moisés está declarando, bom, eu não sou dessa terra aqui, eu sou dos hebreus, eu sou da naturalidade egípcia, nasci na terra do Egito, mas eu sou hebreu, nasci lá naquela terra, nasci no Egito, mas eu sou o sangue hebreu, e o meu filho me faz entender que eu sou peregrino em terra estranha. E aí o primeiro filho deste casal, Moisés e Zípora, chama-se Jétro. E aí o que acontece? Passa-se os tempos, passa-se os anos, Jétro vai crescer, né? E aí, decorridos, Êxodo capítulo 2, versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Olha que interessante. Muitos dias depois, Faraó, ele vai ficar adoentado, passa muitos anos, ele vai ficar adoentado, vai ficar enfermo e morre. Só que a ordem de Faraó é continuar massacrando o povo de Deus, é continuar escravizando, é continuar, né, fazendo com que o povo sofresse. E eles morrem quem? Faraó, e o povo começa a orar, começa a clamar a Deus. E essa petição, esse clamor chegou a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Porque eu aprendo que independente da sua petição, do seu sofrimento, que quem sabe você está passando hoje, se você abrir teu coração a Deus, Deus vai ouvir o teu gemido. Deus vai ouvir e vai responder. Quando Deus recebeu o clamor do povo, o povo começou a clamar, a orar, a gemer de dor por causa da escravidão, trabalhava de sol a sol, como escravo no Egito. O faraó morreu, mas quem assumiu o trono continuou massacrando o povo, colocando carga pesada, o povo era escravo. E aí o que faz? O povo começa a clamar a Deus. E aí o clamor chegou diante de Deus. Eu vou orar por você, eu quero que você entenda e creia que o teu clamor chega diante de Deus. Mas faz uma aliança com Deus, porque Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Isaque, Deus tinha uma aliança com Jacó. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó, Deus se lembrou e Deus começou a mudar a história do povo. Deus começa a mudar a história do povo depois que o povo clamou. Deus vai começar a mudar a minha e a tua história depois que nós clamarmos. Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode fazer que você tenha um sorriso de alegria. Deus pode fazer com que o teu rosto resplandeça a glória de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem prazer em abençoar. A Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Nós precisamos clamar. Nós precisamos pedir que o Deus intervenha na nossa situação. Pastor, quem sabe é a tua porta de emprego que você pede. Se você clamar e você acreditar em Deus, não peça para ninguém. Eu vou pedir para alguém. Deus não precisa de secretário. Deus não precisa de secretária. Deus não precisa de governador, de governante, de faraó. Deus não precisa de presidente. Deus precisa que você clame a Ele. Ele só quer que você clame a Ele. Se você clamar e confiar, Ele vai te responder. E eu vou orar para isso, para que o teu clamor agora chegue diante de Deus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, por este momento. Fecha os teus olhos. Eu vou terminar essa live com um hino. Deus, eu quero te glorificar por este momento, Senhor, por esta palavra. Quando o povo clamou, o Senhor respondeu à petição do povo. Quando o povo, Senhor, gemeu da dor que estava sentindo, o Senhor começou a mudar a história. Muda a história desta mulher, Jesus. Muda, Senhor, a história deste homem. Transforma, Senhor. Deus, o Senhor sempre cuidou de Moisés, desde quando estava no bercinho. Cuida, Pai, deste homem, Senhor. Cuida desta mulher. Mostra para ela, Pai. Mostra, Senhor Deus, a tua grandeza para esta família. E que ele veja que o Senhor mudou a vida de Moisés, mudou a história de Moisés, mudou a casa de Moisés, transformou o caminho de Moisés, de uma maneira que nem Moisés entendeu. Moisés pecou sim, Senhor, mas a tua misericórdia que dura para todo sempre. Aleluia. Transformou Moisés, levou Moisés para outra cidade, para Midian, onde Moisés encontrou um homem que guiou Moisés. Sogro dele foi Jetro, Senhor, que guiou Moisés, que instruiu e mostrou o caminho do Senhor para Moisés. Que esta pessoa, Senhor, que está comigo na live, possa encontrar uma pessoa que guie ela até a tua presença. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, em nome de Jesus. Eu vou tocar um hino aqui, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você agora fale com o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Estou aprendendo saxofone, mas que o meu louvor chegue a Deus. E enquanto eu toco este hino, eu peço que você fale com Deus, para que o teu clamor chegue diante do Senhor, que Ele mude a tua história. Quando o povo de Israel começou a clamar lá no Egito, Deus mudou a história deles. Glória a Deus.
Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Deus te abençoe. Que esta palavra tenha falado ao teu coração. Estou aprendendo saxofone e eu estou desbravando aí a coragem de tocar aí para mais pessoas, amém? Eu sei que errei algumas notinhas aqui, mas espero que você tenha colocado o teu coração diante de Deus, que você tenha clamado ao Senhor. Deus tem poder para mudar a tua história. Faça uma aliança com Deus hoje e diga para Ele: Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Diga para Jesus: Senhor, eu reconheço que Tu és meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga para Ele isso. Diga para Ele aí: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, como perdoou a Moisés e mudou a história dele. E faz de mim, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos dentro da minha casa. Se você falou isso para Deus, creia que agora você é filha de Deus, você é filho de Deus. O teu nome está sendo escrito no livro da vida. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que a paz que excede todo entendimento do Senhor Jesus repouse sobre a tua família. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, às 18 horas, teremos mais uma live para a glória de Deus. Amanhã, capítulo 3 do livro do Êxodo. Vamos até o final do livro do Êxodo. Amém? São 40 capítulos, o livro do Êxodo, livro da saída, ó. Saída do povo hebreu do Egito. Começamos a falar do princípio, da maneira como Deus transformou a vida de Moisés. Uma maneira que Moisés não entendia, Deus vai transformar também a sua, do jeito dele. Deus sempre tem o melhor para os seus. Amém? Beijo no coração, até o próximo vídeo.